O reino dos céus é semelhante a um rei que decidiu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um homem que lhe devia 10.000 denários, o equivalente a aproximadamente 180 anos de trabalho, uma quantia a qual ele jamais teria condições de pagar. Era uma dívida impagável. Segundo o costume daqueles dias, aquele rei ordenou que aquele servo fosse colocado como escravo junto de toda a sua família, e todos os seus bens fossem entregues, a fim de que a dívida fosse paga. Diga comigo: a dívida gera escravidão. A dívida gera escravidão. Então, aquele servo que devia uma quantia impagável, desesperado, se prostrou diante do trono do rei. O rei tinha duas qualidades que eu quero destacar: a primeira, o amor; a segunda, a justiça. Ele tratava a todos com amor, mas também com justiça. E aquele servo se prostrou diante do trono do rei e lhe rogou, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, e tudo eu lhe pagarei. Mas ele não tinha condições de pagar. Diga comigo: a dívida era impagável. Mas ele rogou, ele pediu por misericórdia. E o rei, que era amor, se colocou no lugar daquele servo, se compadeceu e lhe disse: Filho, levanta-te, a tua dívida está perdoada. Ele não disse: pague quando puder, eu vou te cobrar juros, mas te darei um tempo para me pagar. Simplesmente ele perdoou. O servo não fez nada para merecer, mas pela graça, de forma não merecida, ele perdoou. Ele disse: você está livre desta dívida. Tão somente uma coisa eu te peço: faça o mesmo com o teu próximo. E ele se levantou e saiu dali livre daquela dívida. Saiu dali feliz, pulando de alegria. Mas no caminho, ele se deparou com um conservo, um homem que lhe devia 300 talentos, o equivalente a aproximadamente 3 meses de trabalho. Você lembra quanto tempo de trabalho o rei acabara de lhe perdoar? 180 anos. Ele acabara de ser perdoado 180 anos. Agora ele sai da presença do rei e se depara com alguém que lhe devia 100 talentos, aproximadamente 3 meses de trabalho. E Jesus disse que ele, vendo o seu conservo, ficou enfurecido, irado, e ele avança sobre o seu servo, pega no seu colarinho, lança-o no chão e diz: pague o que me deve, eu exijo até o último centavo. O seu servo, não tendo como pagar naquele momento, se prostrou diante dele e lhe rogou, da mesma forma que ele há pouco havia rogado ao rei. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, me dê tempo, seja paciente, e eu tudo te pagarei. Mas Jesus disse, ele não se compadeceu, antes chamou as autoridades e disse: esse homem me deve e não me pagou, levem-no preso e tragam os seus bens a mim, eu exijo a justiça.
alguns servos do rei que passavam por ali viram o que havia acontecido. Diga assim comigo: o rei tem informantes. O rei sabe todas as coisas que acontecem no reino. Nada passa desapercebido. Então, os servos do rei, vendo o que havia acontecido, muito tristes, vieram ao rei e relataram o acontecido. Eles disseram: ó rei, lembra-te daquele servo que há pouco esteve na tua presença, o qual tinha para contigo uma dívida impagável, que estando por ser preso, lhe rogou pedindo misericórdia e recebeu o teu perdão. Acabamos de vê-lo lançando em prisão um conservo, o qual lhe devia 100 talentos. Ouvindo estas palavras, o rei, que era amor e que pelo amor perdoou, mas que também era justiça, ficou indignado, ficou furioso e disse aos seus servos: tragam aquele homem à minha presença. Então os servos foram a ele e lhe trouxeram diante do trono do rei. E ele se colocou diante do rei, e antes que ele pudesse falar, o rei lhe disse: homem malvado. Está ali, Juliano? Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Amém. Nessa passagem nós temos 3 personagens principais: o rei, que simboliza Deus. Diga assim: o rei simboliza Deus. Nos Salmos diz que justiça e retidão são a base do trono do nosso Deus. O apóstolo João diz que Deus é amor, mas Deus não é só amor, Deus também é justiça. O conservo, que tinha uma dívida impagável com o rei, simboliza, diga assim, Joe. Diga assim, Joe. Eu. Em Romanos capítulo 5, a Bíblia diz que nós somos ou éramos inimigos de Deus. Nós quebramos toda a lei santa de Deus. E a justiça de um Deus santo requer a punição do culpado. E a punição da culpa de ferir a lei de um Deus eterno é a condenação eterna. Nós estávamos condenados à eternidade, separados de Deus, no lago que arde em fogo e enxofre. Não porque Deus é mau, mas porque Deus é justo e nós somos maus. O conservo, aquele que devia para o servo do rei, representa o nosso próximo, representa aquelas pessoas com quem convivemos, que muitas vezes nos ferem. Você já percebeu que a maior parte das pessoas que te machucam, que te ferem, são as pessoas mais próximas, que você mais ama? Aliás, o Senhor Jesus disse: os inimigos do homem serão os de dentro da sua própria casa. As pessoas que mais te ferem
são as pessoas em quem você mais confiou, as pessoas que você mais ama. Então, nós, com uma dívida impagável, por conta do nosso pecado, estávamos separados de Deus, destinados à condenação eterna. Mas Deus, por ser amor, por ser misericordioso, nos atraiu à sua presença. Um dia você que era inimigo de Deus, que vivia nas trevas do pecado, caminhando a passos largos para o inferno, foi atraído pelo agir do Espírito Santo e adentrou uma igreja, uma casa de oração, aonde a palavra, que é o poder de Deus para libertar e salvar, foi ministrada, e o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ele te fez olhar para dentro de si e perceber o quão pecador você é, o quão afastado de Deus você estava. Mas Ele não o fez para te acusar e condenar, mas para que você se arrependa em tempo de alcançar misericórdia, e você então venha ao altar, diante do Todo-Poderoso, daquele que é santo, 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 e você, com uma dívida impagável, se prostrou diante do trono dele e disse: Senhor, eu descobri que eu sou um pecador, eu descobri que eu estou debaixo da tua ira santa por conta dos meus pecados. Eu menti, eu roubei, eu adulterei, eu forniquei, eu adorei ídolos, eu mereço a tua ira justa. Mas tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Não há nada que eu possa fazer para me redimir, não há nada que eu possa fazer para ter o teu perdão. Eu sou culpado. Davi disse: eu fui gerado na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Não há boas obras que possamos fazer para sermos justificados. Não há dinheiro que possamos oferecer para alcançarmos a salvação. Nos Salmos diz que se nós dessemos todas as riquezas da terra para conquistar a salvação, os bens acabariam e não obteríamos a salvação. Mas Deus, que é santo e misericordioso, nos olhou com amor, porque Ele nos viu através da obra do Seu Filho Jesus, que se despiu da sua glória, se fez homem, assumiu os nossos pecados e derramou o seu sangue, pagando com a sua vida o preço pela nossa redenção. Então, quando você estava ali, diante do trono daquele que é santo, e quando o inimigo te condenava, dizendo: ele pecou, ele mentiu, adulterou, se prostituiu, merece condenação, aquele que morreu na cruz, Romanos diz: quem intentará acusações contra os eleitos do Senhor? Se foi Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou, Romanos capítulo 8. Então, quando você estava diante do trono, cheio de culpa, aquele que é santo e justo estava ali, e a justiça exigia a tua condenação, o diabo estava te acusando. Aquele que morreu na cruz no teu lugar se colocou entre você e teu acusador e disse: Pai, ele pecou, ele transgrediu a tua lei, a justiça requer punição, o preço é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte, mas Jesus disse: Pai, eu assumi o lugar dele e paguei lá na cruz, derramando o meu sangue puro para a redenção dele. Então não olha para os méritos dele, não olha para as obras dele, não olha para o merecimento pessoal, porque ele não tem, mas olha para a minha obra, para o meu sangue, e perdoa. Ele é o sacerdote que intercede por nós à direita de Deus o Pai, e naquele momento o sangue vertido na cruz te cobriu, e Deus não te vê mais nas tuas obras, Ele te vê através do sangue do seu Filho. Por isso que aos olhos de Deus você não é culpado, você não é um pecador miserável, você é santo, lavado e redimido no sangue de Jesus. Aos olhos de Deus você é tão santo e tão perfeito
boas obras diante daquele que é santo é como pano de trapo imundo. Você não é salvo por boas obras, você é salvo pela fé na obra de Jesus. Somente a obra da cruz pode nos salvar. Isso não vem de vocês, para que vocês não se gloriem em si mesmos, mas na cruz de Cristo. Então você que era culpado recebeu o perdão, simplesmente pela graça, um favor não merecido. Você não fez nada, mas pela fé na obra de Jesus, você foi redimido. Não custou nada para mim e para você, mas para o Filho de Deus custou tudo. Custou ele se despir da sua glória, custou ele ser humilhado, cuspido, soqueado, escarnecido, zombado, tido por maldito. Mas pela graça nós fomos perdoados, e você levantou da presença dele, perdoado, justificado. Quem lembra do encontro com Jesus? Parece que saiu um peso, parece que saiu aquela culpa, aquele peso, aquele vazio da ausência de Deus. Você saiu dali com a alegria da salvação que Davi fala no Salmo 51. Restitui em mim a alegria da tua salvação. Você saiu leve e feliz, sentindo perdão, sentindo-se reconciliado com Deus. A alegria da salvação é algo extraordinário, inexplicável. Só quem tem sabe o que é. E ele saiu dali feliz, como você e eu fomos perdoados em Cristo. Começamos uma nova vida. Mas a Bíblia diz que tem uma terceira pessoa nessa história, o conservo, que é o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Marido, esposa, namorado, irmão, colega, patrão. Aquelas pessoas que nos ferem, que nos machucam, que muitas vezes puxam o nosso tapete e tentam nos causar o mal, às vezes sem motivo. Quem aqui já foi perseguido? Já te feriram sem que você soubesse o sequer o porquê? Não fiz nada, eu não sei porque aquela pessoa não me suporta. Quem sabe o que é isso? Esse é o conservo, é aquele que devia 100 talentos. Você foi perdoado de uma dívida impagável. Agora você se depara no teu dia a dia com o teu próximo, aquele que te deve 100 talentos. O que Deus te perdoou e o que Ele te perdoa todo dia, porque todo dia você peca, todo dia você falha, todo dia você cai. E glória a Deus que diz na palavra: o justo pode cair muitas vezes, mas não ficará prostrado, porque se ele cair, Deus o levantará. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então você se depara com o teu próximo, que te fere, que te machuca, e o que você precisa perdoar do teu próximo é insignificante perto daquilo que Deus te perdoou. E muitas vezes nós estufamos o peito e deixamos a ira, o desejo de vingança, a raiva se apoderar de nós. Saímos do Espírito, perdemos a paz e dizemos: Senhor, eu quero vingança. Desce fogo, destrói a vida dessa pessoa. E dentro do teu coração, você permite que nasça a mágoa, a ira, o ressentimento, e esses sentimentos não provêm de Deus e te separam de Deus. Quem não tem um coração puro não pode ver a Deus. O que diz em Mateus 5:8? Bem-aventurados os puros, os limpos de coração, porque verão a Deus. Porque muitas pessoas não veem a Deus, porque muitas pessoas não têm a alegria da salvação, o Espírito Santo, não são transformadas, elas oram e não têm resposta, porque o coração está cheio de mágoa. E a mágoa, a ira, o desejo de vingança, ainda que seja compreensível, ainda que você tenha razão,
a pessoa te feriu sem motivo. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você pode ficar bravo, você pode ficar por um momento irado. A pessoa te feriu, te machucou, mas você não pode permitir que essa mágoa se torne em raiz de amargura, porque se ela permanecer, você sabia que muitas pessoas estão doentes fisicamente, muitas pessoas desenvolvem doenças físicas, e doenças físicas que têm uma raiz, uma origem emocional, elas guardam mágoa, ressentimento, ira, e isso faz tão mal que acaba se refletindo na sua saúde, a sua imunidade baixa, e ela acaba desenvolvendo doenças. A Bíblia diz que até câncer. Quem já viu alguém assim, que diz sempre assim: Deus que me perdoe que sou da igreja, mas eu não suporto aquela irmã. Deus que me perdoe, ai, cruz credo, mas eu não suporto, ai, o santo não bate. Quem conhece essa história? Pode olhar para essa pessoa desgraçada. Pessoa vive doente, vive amarrada, vive oprimida. É ou não é? Porque o Espírito Santo não pode habitar dentro de uma vida assim. Jesus disse que o perdão é tão importante. Olha só o que diz lá em Mateus capítulo 5, 23 e 24. Jesus diz assim: se trouxeres ao altar uma oferta, e oferta aqui não é apenas dízimo e oferta em dinheiro ou cartão. Oferta pode ser a tua oração, pode ser o teu louvor, pode ser você tocar um instrumento, trazer uma palavra, pode ser você varrer o chão da igreja, pode ser você fazer um evangelismo. Jesus diz que se você trouxer ao altar a tua oferta, e no caminho o Espírito Santo tocar na tua moleira e disser: ei, mais importante do que a tua oferta, do que aquilo que você vai colocar no meu altar ou fazer em meu nome, é você ter um coração puro, em que eu possa habitar. Então antes te conserta, libera o perdão, perdoa. Pastor, eu não sinto de perdoar. Perdão não é sentimento, é decisão. Você não precisa perdoar, você não precisa esquecer. Esquecer é amnésia. Perdoar é uma decisão. Você reflete com entendimento e diz para si mesmo: eu sou um pecador, eu mereço a condenação eterna, mas Deus teve misericórdia e me perdoou em Cristo. Quem sou eu para não perdoar? Então você dobra o joelho e diz: Pai, aquela pessoa me feriu, ela me machucou, ela tem me perseguido, eu não sei nem o porquê, eu estou furioso, eu estou irado, mas Pai, limpa o meu coração, tira a mágoa, tira a ira, tira o desejo de vingança. Eu coloco ela na tua mão, eu te peço, se revela a ela, mostra para ela que o Senhor é um Deus poderoso, que perdoa, que abençoa, transforma a vida dela, torna ela um irmão em Cristo Jesus, abençoa a vida dela. Então você deixa de ter mágoa, ira. Você é o pior prejudicado por ter raiva. É que nem você beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. E quando você perdoa, quando você ora por quem te ofendeu, o Espírito Santo arranca um peso, arranca aquela mágoa, aquela ira, e já não há separação entre você e Deus. A tua oração é ouvida. O diabo não tem poder de te acusar. Quando você não libera perdão, Jesus diz que da mesma forma que você não perdoa, você não vai ser perdoado. Mas quando você perdoa, uma das bem-aventuranças de Mateus 5, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Então você tem uma obrigação de perdoar. Não quer dizer que você tem que conviver todo dia com a pessoa. Não quer dizer que você tem que esquecer, isso é amnésia. Mas você tem que colocar na mão de Deus, dizer: Senhor, eu estou perdoando. E a partir disso, a lembrança não vai mais roubar a tua paz, não vai mais
te causar mal, porque enquanto você não perdoa, é como se aquela pessoa te acompanhasse, é como se fosse um defunto podre que você carrega, é como se aquela pessoa estivesse o tempo todo, você fica remoendo, revivendo as emoções, sentindo as mesmas coisas lá do passado, que só te faz mal, fazem até você adoecer. Deus nem ouve a oração. O que Jesus disse na cruz? Jesus não disse: Pai, olha o que fizeram comigo, manda fogo. Jesus disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Olha só, volta ali para nós, Juliana. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Não há oferta mais agradável que um coração contrito e quebrantado, puro, aonde Deus possa habitar. Não adianta você fazer 1000 coisas, se consumir em obras, e não guardar o teu coração. Provérbios diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida eterna. Esses tempos eu contei que uma senhora manifestou com o Espírito, revirou os olhos, as mãos, ficou desfigurada, e quando ela estava manifestada, o demônio dizia: eu vou matar o neto dela, eu vou matar, eu vou destruir. E depois que aquele mal foi expulso, eu conversei com ela e perguntei: qual é a porta de legalidade? Porque se o mal entrou, é porque a pessoa deu uma brecha, ela deu a legalidade, o direito. Tem algo que ela está errando que permitiu que aquele mal entrasse. Porque ela, na igreja toda semana, sempre cantando, parece que você olha assim: oh, que essa é crente, hein? Glória a Deus, sempre cantando, sempre paz do Senhor, aquela coisa meio. E eu perguntei para ela, porque eu queria orientar ela para fechar aquela porta, porque não adianta expulsar o demônio e não ensinar a pessoa a fechar a porta, porque se o pastor expulsa o demônio sai, mas a pessoa continua com aquela porta aberta, continua naquela prática do pecado, o que acontece? O demônio abraça ela ali no portão. Por que tem pessoa que vem na igreja, no culto ela se sente bem? Ai, pastor, eu cheguei pesada, parece que eu estou sentindo leve, isso é um peso, o capeta saiu. Mas aí, se você não fecha a porta, se você não libera o perdão, se você não abandona aquilo que você está fazendo de errado, ele volta, e com outros piores, e você fica pior do que estava. Por isso que tem pessoa, você já viu aquela pessoa que a pessoa está em processo de libertação há meses, às vezes há anos, você ora forte, a pessoa manifesta. Por que ela não é liberta? Deus é fraco que tem que parcelar? Não, é porque a pessoa não fecha a porta. O mal sai na oração, mas a pessoa não olha para a vida dela. Poxa, eu tenho vício, eu estou destruindo o templo do Espírito Santo, é uma legalidade. Eu tenho mágoa, a pessoa me feriu, eu quero que ela se dane, eu quero que ela se lasque. Essa aqui é a verdade, eu quero que ela se lasque. Se ela se der mal, eu vou ficar feliz, porque ela merece. Isso é uma porta, uma legalidade. A pessoa pensa: eu estou economizando, comprei uma antena falsa, tenho gato na net, tenho gato na luz, gato na água, estou economizando. Você está dando legalidade, isso é roubo. A Bíblia diz: os roubadores não herdarão o reino de Deus. Esses dias uma moça lá do hospital onde eu trabalho veio para mim e disse: eu não pago internet, eu não pago TV a cabo, eu tenho uma antena. Eu disse: mas é muito caro. Como caro? Eu não pago nada. Não, muito caro. Mas como você não paga? Não, você vai pagar com a salvação. Você está roubando, e os roubadores não entrarão no reino de Deus. Essa pequena economia vai custar a tua eternidade no lago de fogo. Roubo é roubo, irmão. A pessoa não é casada e tem relação sexual.
e sequer se mover para se consertar, ela se move. Tem pessoa que está na igreja, ela conhece a palavra, não é questão de, pastor, eu não sabia, eu não tive tempo, mas eu vou. Não, a pessoa sabe a verdade e continua, ano após ano. Pecado ainda é pecado, pecado ainda é pecado, sexo fora do casamento é pecado. Se você morrer, você pode estar no altar, você pode pregar, você pode fazer fogo cair, você pode expulsar demônio, você pode tocar, tentar emocionar, fazer o diabo que o parta. Faz o que você quiser. Se você estiver na prática do pecado, Jesus falou assim, Mateus 7:21, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome curei enfermos, expulsei demônios. Senhor, eu bombei, Senhor, enchi a igreja, ginásio, atraía a multidão. Olha, eu tocava, eu cantava, eu pregava, emocionava, as pessoas choravam, milagres aconteciam. Lá da minha área eu era melhorzinho, Senhor. Ó, fiz muita coisa. Jesus vai dizer assim, ó, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Você não é salvo pelo que você faz, mas pelo que você é. Você tem que viver a palavra, você tem que ser nova criatura. Então você tem que olhar qual é a legalidade e fechar. Aquela mulher era uma mágoa. Aí ela começou a chorar. Ela disse, meu filho morreu e eu culpo a esposa dele. Mas do que ele morreu, irmã? Morreu do coração. O que a esposa tem que ver? Ela culpava a esposa. A gente sempre quer achar um culpado, não é verdade? E ela tinha uma raiva, uma mágoa. E ela começou a chorar, eu não consigo perdoar. Eu disse, irmã, perdoar não é sentimento, é decisão. Se a senhora morrer assim, a senhora vai para o inferno, mesmo estando na igreja. Eu falei isso para ela, irmã. Poucos têm coragem de falar isso, mas eu sou, claro, eu sou verdadeiro, eu sou reto. Amanhã depois ela vai para o inferno e Deus usou alguém para falar com ela. Se ela se consertou, eu não sei, mas que Deus falou. Então, se você tem que perdoar alguém, perdoe. Vamos ver aqui, ó. A Bíblia diz, Deus falou assim, ó, olha aqui para mim, Deus falou assim, ó, a mim pertence a vingança, eu retribuirei a cada um segundo as suas obras. Pastor, eu não tenho sangue de barata. Comigo é escreveu, não leu, mal comeu. Comigo tem troco. Quando você toma frente para buscar vingança, Deus não age em teu favor. Mas quando você coloca nas mãos de Deus, descansa nele, Ele é o teu juiz. No tempo certo Ele vai fazer justiça e te exaltar. Amém? Amém. Então vale mais a pena você perdoar, que é a tua obrigação, e esperar em Deus, porque Ele vai te honrar. Ele coloca os pingos nos is e mostra quem é quem. Ele humilha os que se exaltam e exalta aqueles que foram humilhados. Então deixa que Ele haja e faça justiça. A Bíblia diz assim, ó, a ira do homem não produz justiça. A pessoa às vezes quer fazer justiça com as próprias mãos e faz mais injustiça e ainda perde a razão. Esses tempos eu vi na TV, o rapaz, o pai dele foi assassinado. Aí ele pegou, comprou uma arma, foi lá e matou o assassino do pai. Está preso. Não é esse o procedimento que nós devemos ter. Levítico 19:18. Já estamos encerrando. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Deuteronômio 32:25. Deuteronômio 32:25. Pode colocar aí para nós, né? Tem a outra linguagem, Juliana? Não. Deuteronômio 32:25. Será que eu não tenho errado?
35, desculpa, Juliano. 32, 35. Estou ficando velho, irmãos. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Algumas traduções diz assim: a mim pertence a vingança e todo tipo de pagamento. No tempo certo os pés dessa gente começarão a escorregar. O dia da sua desgraça aproxima célere.